Boa noite, irmãos. O Ministério de Louvor sauda a todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Como bom é louvar o Senhor, e hoje com um motivo especial, né? Completando 104 anos da nossa igreja. Eu convido a vocês a se colocarem de pé e, juntamente conosco, eleve esse louvor lindo e maravilhoso ao Senhor. Bem alto para o Senhor, viu? Sou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração, erguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Eu quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca
Amém? Vamos continuar louvando o Senhor. E amanheceu, nada pensei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, se fosse desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece suas estruturas, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. E pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Que mandou largar a rede, e quem mandou você parar, e volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede, e quem mandou você parar, volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece suas estruturas, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo esse cenário vai mudar, e a tua hora chegará, e há tempo pra tudo. Quem mandou e volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, e volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Assim a gente agradece a oportunidade em nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus, podem sentar, que a graça de Deus Pai esteja sobre as nossas vidas. Bom estar aqui louvando e exaltando o nosso Deus. Pastor Val vai estar orando assim, para continuarmos na bênção, na graça do Senhor, para que a graça de Deus Pai esteja sobre as nossas vidas. Pastor. Ô Rafa, que essas músicas te inspirem sempre, que um dia você largou a rede, agora você volta pela palavra. Querido Deus, eterno Pai, soberano Senhor, a Ti toda honra e glória nessa noite, Senhor. Que todo esse povo que está aqui nessa noite possa continuar exaltando e glorificando o Teu santo nome, e através da palavra, Senhor, nós vamos sair daqui confortados, cheios do poder do Espírito Santo. Usa cada pessoa, cada servo do Senhor, cada momento, ó Deus, de adoração, porque aqui nós estamos na casa do único Deus santo e verdadeiro. Que a Tua graça seja sobre nossas vidas. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Que a graça de Deus Pai continue na bênção sobre as nossas vidas. Queridos e amados irmãos em Cristo, bem-vindo a todos e a todas nesta noite, cada igreja aqui, cada pessoa que está nos visitando. Que a graça de Deus Pai esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus projetos. Nós queremos assim estender a nossa palavra de gratidão a todos vocês que estão nesta noite nos visitando. Que Deus te abençoe grandemente e que a palavra do Senhor esteja sobre a tua vida, para que faça a diferença todos os dias em ti. Amém? Queridos e amados, o motivo deste culto é todo especial. A primeira igreja batista em Lafayette Coutinho foi criada, foi organizada como primeira igreja no dia 22, no ano de 1922, no dia 30 de março de 1922. Nós hoje estamos completando dia 30, que nós antecipamos o aniversário, nós estaremos completando 104 anos como batistas lafaetenses. Esta igreja que começou ali onde as pessoas conheciam como os crentes, que é ali no Caldeirão das Queimadas. Começando ali, a família Serafim, né, das irmãs, que aqui ainda tem algumas, né, irmã Nilda, que é da família, e outros mais. E ali então começa a organizar a Igreja Batista em Lafayette Coutinho, e chega então nesta data, o que temos em memória, chega um casal norte-americano para organizar a primeira Igreja Batista em Lafayette Coutinho, e assim foi organizado os batistas lafaetenses, que ainda era Vila Três Morros. Nós somos 40 anos mais velho que Lafayette Coutinho. Lafayette fez 64 e nós estamos completando 104. Então nós somos mais velhos que a nossa cidade. Então, motivo deste culto, né, que irmãos que aqui sustentaram essa igreja, que fizeram, né, fazer valer como batistas. Então, o motivo deste culto é que estamos comemorando 104 anos como os batistas lafaetenses. Nós queremos já assim, uma das pessoas que todo ano está conosco, e foi um dos que deu a sustentabilidade aqui e fez valer na nossa cidade dessa igreja, é o pastor Julival. Vai dar uma palavrinha de saudação já, com a palavra já para saudar a todos, né? Julival foi aquele que passou por essa igreja, construiu a coragem de construir essa igreja junto com muitos mutirões, né? E aqui está todo ano. No dia que ele faltar, no dia que a igreja fez aniversário, ele não estiver aqui, a gente vai buscar onde ele estiver, porque ele tem que estar para dar uma palavra à igreja. Que Deus te abençoe grandemente. A paz do Senhor, amados. Eu estou muito
ultimamente muito emotivo para falar, principalmente quando se trata de história que mexe com aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, e a gente olha para a memória do que aconteceu, e a gente hoje agradece ao Senhor, exalta o Senhor, por saber que valeu a pena. Valeu a pena porque antes de eu chegar aqui para a igreja, em 1972, também no mês de março, aqui um segundo domingo de março de 1972, foi quando eu aceitei Jesus, com 17 anos, adolescente, e um ano antes, o pastor Abílio, com outros irmãos de Jaguarara, veio aqui para fechar a igreja, para transformar em uma congregação de alguma igreja que eu de Jaguarara. E os irmãos se levantaram aqui para não deixar isso acontecer. A partir dali começou a irmã Dinalva, a irmã Yaya, e nós juntos organizou um grupo de adolescentes, de meninas e meninos. Então nós tínhamos aqui cultos de estudo, estudar a Bíblia, às terças, às quintas-feiras, sem contar a escola bíblica, e começamos a ler a Bíblia do início ao fim, e foi ajuntando aí os irmãos. A irmã Eunice chegou nessa época também, um pouco depois. A irmã Iranice já fazia parte, está aqui, fica de pé aí. Eu sei que todo mundo da cidade conhece, né? São veteranas aqui. Isso. A irmã Anice está ali. Acho que já está nos 90 aí, parece, né? Isso. Mas são irmãs que o Senhor levantou aqui e mantém até hoje. Elas fiéis. Amém? Em nome de Jesus. Que assim como elas, juntamente comigo, né? Levantamos aqui e chegamos ao ponto de termos aqui na igreja 198 pessoas. Fomos trabalhando, começamos a fazer culto nos lares, culto na praça. Hoje acabou, ninguém faz culto em praça, mas todo domingo tinha culto na praça, em algum ponto da cidade aqui. E assim íamos para a roça, chegamos a ter 8 pontos de pregação na zona rural, trabalhando, e a história é longa, né? Então nós louvamos ao Senhor, porque continua aqui de portas abertas, independente de como a igreja está, a cidade deve estar apoiando as autoridades. Hoje são várias igrejas na cidade, e nós estamos lamentando, porque esse aumento de igrejas, de placa de igreja, em algumas coisas tem dificultado a pregação do Evangelho. E isso não é só aqui não, está em vários lugares, onde hoje temos dificuldade para fazer um dia dos evangélicos, porque a igreja aqui toma frente às vezes, e nós estamos ali na Monte Sião, e às vezes nos juntamos, nos unimos aqui à primeira igreja. Esse ano não vai ser diferente, a gente continua contando com a sua oração, com a sua cooperação, amém? Com a sua participação, para que possa o reino de Deus se multiplicar, porque a semente, ela precisa continuar sendo semeada, plantada nos corações do povo dessa cidade. Você que está aqui nesta noite é sempre bem-vindo, e você, ao estar aqui, está fazendo parte também dessa história. E isso os homens podem até esquecer, mas o Papai do Céu não esquece. Desse dia que você chegou aqui, desse dia que você está aqui, dizendo muito obrigado, Senhor, porque as portas dessa igreja ninguém pode fechar. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Dizendo isso, é para lembrar que em 1945 foram queimadas Bíblias aqui na praça. Tomaram as Bíblias dos irmãos aqui, porque era um grupo, antes de ser igreja, era um grupo muito grande aqui de irmãos, e só existia na cidade essa igreja e a igreja católica. Então fizeram um apanhado aí e tomaram as Bíblias dos irmãos
pegaram emprestado para ler e queimaram na praça ali, João 23, queimaram as Bíblias ali. Isso é coisa que hoje, às vezes, quando eu falo, alguém não gosta, devido às leis que proíbem você estar falando essas coisas aqui. Tem que ser dito mesmo, irmãos, porque eu creio que os que fizeram se não se arrepender, vão pagar preço por isso, vão pagar preço. Mas aconteceu. Hoje é mais difícil, né? As leis protegem tanto uns como outros, e hoje nós temos a liberdade de pregar o Evangelho a toda criatura, e que possamos, cada um de nós, saber que o Senhor te escolheu para você dar fruto, para você semear a semente do Evangelho. Amém? Eu quero, não sei se eu vou orar, é para orar também não, né? Só isso. Então a saudação, ela se multiplicou aqui, mas no livro de 2 Tessalonicenses, né, diz o Senhor, Ele nos traz uma palavra do sal dos irmãos, amém? No nome de Jesus, com um abraço fraternal da Igreja Batista Monte Sião, que é filha dessa, né? Amém? E que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a vida do irmão Julival. Queridos e amados, nós temos um tema e uma divisa para esta noite. Irmão Jura, põe o tema aí. O tema é muito fácil. Somos um, né? Que a divisa está em João 17, verso 11. Amém? Vamos recitar bem forte, né? Esse tema, e é um tema que nos chama muita atenção, da unidade, de estar junto, de perseverar. Vamos todos juntos? Somos um. Mais uma vez. Somos um. E a divisa? Pai. Amém. Que Deus nos abençoe grandemente as nossas vidas. A MM desta igreja estará louvando ao Senhor. Sal da igreja, com a graça e a paz do Senhor. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressamos o amor que o dia vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existe mais barreiras.
Amém. Que Deus abençoe grandemente a MM desta igreja, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. Amém. Queridos e amados, nós vamos estar nesse instante lendo a palavra em Romanos, versos 12, 4 e 5. Vamos ler bem forte, Romanos 12, versos 4 e verso 5. Amém? Enquanto o irmão coloca aí, vamos ficar em pé para a gente ler bem forte a palavra do Senhor, para que tenhamos esta unidade de estar junto. Amém? Vamos juntos ler a palavra? Porque e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Amém. Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito. Obrigado por esta noite estarmos aqui para prestar um culto a Ti, de gratidão por tantas bênçãos recebidas. Oh Deus, obrigado, Senhor. Dá-nos a Tua paz. Fala aos nossos corações através de tudo que há de acontecer aqui nesta noite. Obrigado por tudo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos e amados. Nós queremos saudar aqui a Igreja Batista Monte de Sião. Onde está a Igreja Batista Monte de Sião? Amém. Pastor Julival, com alguns membros, Deus abençoe grandemente. A Igreja Batista Belém, amém. Que Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Assembleia de Deus, estão em programação, o pastor justificou que não poderia estar. As demais igrejas, que Deus abençoe grandemente. Queremos saudar, estou vendo que é o pessoal de entroncamento de Jaguaquara, né? Fica em pé aí, povo bonito de Jaguaquara. De entroncamento, que Deus abençoe grandemente as vossas vidas, bem-vindos a esta igreja, que Deus os abençoe grandemente as vossas vidas, amém? Quer dar algum irmão quer dar uma saudação? Irmão da igreja, pastor Val e sua esposa, os irmãos do entroncamento, quiser dar uma palavrinha de uma saudação à igreja, fique à vontade. Pastor Val e Laura, Deus abençoe grandemente as vossas... Amém. Os irmãos da igreja de entroncamento, se quiser dar uma saudação também, nós vamos estar dando a oportunidade. Amém. Queremos saudar também ao prefeito que está ali, Flávio Binho, que Deus abençoe a tua vida. O vice-prefeito, também com sua esposa, que Deus abençoe as vossas vidas. Algum vereador, as autoridades aqui, os irmãos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Meus irmãos, graça e paz, amém? Amém. 2015, eu estava numa agonia em casa, mês de junho, 6 meses sem ministério, tinha saído do entroncamento, ou de Itiruçu, e chegaram lá em casa 2 homens de Deus, Zé Ferreira e Cláudio. Pastor, eu vim lhe fazer uma proposta, porque a gente já conversou com a associação, a irmã Nete indicou o senhor, e a gente veio lhe fazer uma proposta, para ser o pastor interino da Igreja Batista de Lafayette Coutinho. Ele disse, é resposta de Deus, porque eu disse para Deus que eu não estava aguentando mais ficar sem pastorear. Foram 6 meses, e Deus nos deu a honra, o prazer e a alegria de pastorear essa igreja 6 anos. 6 anos aqui. Eu louvo a Deus. Se eu tivesse que escolher uma cidade para morar, cadê Bill? Seria meu prefeito Bill e minha cidade seria Lafayette, viu? Mas quero, meus irmãos, em 2 tempos. Primeiro, saudar meu colega ilustre pastor que vai estar pregando nessa noite, né? Vou ouvi-lo aqui com muita atenção, Samuel, cantor, as autoridades presentes e os nossos irmãos em Cristo, com muita saudade de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. A palavra que eu deixo para vocês está em Filipenses capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor,
alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nada tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada o qual que é dos outros. Essa é a minha alegria, meus irmãos, que esta igreja continue vivendo pela palavra. Somente pela palavra essa igreja fica de pé. Não é, pastor Julival? Um abraço, meu querido, que Deus te abençoe. E a outra, segundo tempo, é que nós fomos chamados, meus irmãos, para um desafio. Nós vamos assumir a Igreja Batista Redenção, lá no Inocop. Está passando por dificuldades e Deus falou ao nosso coração no chamado. Nós estamos saindo do quilômetro 3, congregação da primeira Igreja Batista de Jiquié, e vamos então pastorear a Igreja Batista Redenção. Ao tempo que nós estamos fazendo o convite, dia 11 do próximo mês, de abril, ver se o nosso prefeito aqui coloca um ônibus à disposição para mandar essa igreja toda, viu, Ferreira? Todo mundo para lá. E vamos encher aquela igreja que tem espaço para mais de 150 pessoas no templo. Deus abençoe. Muito obrigado, Zé. Eu e minha esposa, a gente agradece a hospitalidade que vocês nos dão quando a gente chega aqui, porque nós somos abraçados por vocês. Binho, a gente continua orando pela sua administração, você, vice, e demais autoridades daqui, dessa grande cidade, Lafayette Coutinho. Deus te abençoe, valeu. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite, povo de Deus. Povo bonito, igreja bonita, 104 anos dessa igreja, nessa cidade. Glória a Deus por isso. Trago um abraço do pastor Jota, ali no entroncamento. Hoje estamos trabalhando, estou como segundo vice-presidente lá da igreja, junto com o pastor Jota, junto com a irmã Elzimari, trabalhando juntos nessa obra. Aproveitar aqui e deixar Salmo 100 para os irmãos, fazer uma aclamação de júbilo, alegre ao Senhor, vós todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é bom e foi Ele quem nos criou e não nós mesmos. Nós somos o seu povo e as ovelhas do seu pasto. E essa igreja, nesses 104 anos, tem mostrado isso nessa comunidade. São mais de 100 anos. Eu estava ali pensando, eu não cheguei nem ao terço dessa idade. E como é bom ver histórias contadas como as que foram contadas aqui hoje à noite. Só fortalece a nossa fé. Que essa igreja continue pregando, levando e falando da palavra de Deus, porque essa é a nossa missão. Que Deus nos abençoe, um forte abraço e parabéns a essa igreja linda. Amém. Que Deus abençoe. Bem, graças do Senhor esteja sobre o ministério do pastor Jota, ali em Trocamento de Jaguara. Amém. Queridos e amados irmãos, nesse instante nós vamos estar ouvindo o grupo Moriá, vai estar louvando ao Senhor. Grupo Moriá. Amém. Enquanto o grupo Moré estiver louvando, os irmãos que têm essa entrega de dízimo e oferta, fique à vontade. A nossa oferta missionária também, os irmãos estejam à vontade para entrega. Isso. Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos cantar com alegria. 104 anos não é, já é uma bisavó ou tataravó, sei lá. Amém? Quero lembrar o pastor Val aqui, esse grupo é fruto do seu ministério. Tá lembrado? Capengou um pouquinho, a Islan casou, foi embora, aí ficou assim. Aí me convidaram para fazer parte, eu vim também. Nessa noite vamos cantar de pés. Eu estou meio tossindo aqui, os irmãos. Manda bala aí, viu, Samuel?
bateria do cavaquinho aqui deu um problema. E aí, Ferreira? Vamos adiantar o que aqui? Amém? Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos retornar. No instante vocês retornam. Ok? Amém. Então vamos. Grupo Moreá, então, vai cantar depois de Samuel. Samuel, né? Alegria estar conosco nesta noite para louvar ao Senhor. Que Deus te abençoe. Homem de Deus que tem levado a mensagem cantada a muitas vidas. Samuel é história também aqui em Lafayette Coutinho. Samuel, né? Olhando para Samuel, dá para ver que existe quem? Irmão Evilásio, né? Irmão Evilásio, que tanto tempo passou aqui, que é a graça, né? Então, Samuel Santana, que Deus te abençoe, fique à vontade em nome de Jesus. Amém, louvado seja Deus. O irmão Julival pastor, irmão Julival estava falando aqui, eu estava lembrando de meu pai, né? Foram companheiros juntos na luta nesta igreja. Quantas associações, né, distritais aqui neste lugar. Eu me lembro uma época que nós fizemos uma associação aqui e vieram 6 ônibus de Jiquié, 6 ônibus. Primeira igreja, Igreja Batista de Quezinho, todas as igrejas, Igreja Batista Betânia, nós viemos para aqui, chegou aqui, não sei se a conversa era essa, e agora a comida para o povo, né? Meu pai, junto com o irmão Julival, vamos para a cozinha. Aí foram para a cozinha preparar enquanto o culto estava aqui, quando terminou aquele almoço maravilhoso. E louvado seja Deus por esta igreja, 104 anos, que Deus continue derramando graça sobre a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Jó Anderson estava falando ali, rapaz, eu não chego nem à metade. Aí eu estava pensando ali, eu estou mais do que a metade, já estou com 58, né? Mais do que... Mas louvado seja Deus por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio aqui e nesta igreja, em nome de Jesus. Amém? Deus nos convidou e te convidou para adorar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Quantos vieram para adorar o nome do Senhor? Levante a mão e diga, eu vim adorar ao Senhor. Então vamos ficar de pé, vamos cantar Te Adorar, o sol, a lua e as estrelas. Efésios capítulo 1 fala sobre isso, que Deus nos adotou, o Senhor nos adotou e nos chamou como filhos, nos adotou como filhos, e nós fomos criados para o louvor e adoração do seu nome, em nome de Jesus. Aumenta só um pouquinho o retorno. Vamos com as palmas. Oh, louvado seja, adore ao Senhor aí, exaltado seja o nome do Senhor. Era para ser cantada. Estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Cante forte aí, os homens e os reis, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Oh, louvado seja, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declaro, meu irmão, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Levante a mão e cante comigo aí. Só me resta te adorar.
Senhor, e dizer que eu te amo, te amo, te amo. Cadê as palmas? Louve ao Senhor com alegria. Oh, louvado seja o nome do Senhor, porque tem derramado a sua bênção no meio do seu povo. E Ele nos criou para o louvor e adoração do seu nome. Quantos podem dizer amém? Digam amém. Diga glória a Deus. Vamos todos juntos, o grande coral. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Oh, que os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Você pode levantar as mãos e cantar comigo? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare isso, meu irmão. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vamos todos juntos? Só me resta a ti. Sim, te adorar. Eu só quero te adorar. Eu nasci pra ti. Te adorar e dizer que eu te amo, Pai. Te amo, te amo. Sim, Senhor, e dizer que eu te amo, te amo, te amo. As palmas. Eu só quero te adorar. Eu nasci pra ti. Sim, Senhor. Te adorar. Eu só quero te adorar. Te adorar e dizer que eu te amo, Pai. Te amo, te amo. Sim, Senhor, e dizer que eu te amo, te amo, te amo. Amém. Louvado seja Deus. Vamos continuar com esse coração rasgado diante do Senhor, como diz em Joel 2, que nós devemos rasgar o nosso coração diante do Senhor, não as nossas vestes, não uma coisa de aparência, mas uma coisa verdadeira. O Senhor está aqui neste lugar e Ele quer falar ao teu coração, meu irmão, em nome de Jesus. Ele quer que sejamos um, não é verdade? Esse não é o tema? Que sejamos o quê? Um, em nome de Jesus. Vamos cantar. Amo ao Senhor. Você vai declarar para o Senhor agora o quanto você o ama. Oh, quão maravilhoso a gente ouvir isso de alguém. Alguém falando para a gente que nos ama. Agora imagine o coração do Senhor. Cante com o seu coração. Se você quiser sentar, pode se sentar. Se quiser ficar de pé, fique de pé. Vamos todos juntos?
amo o Senhor, aleluia, meu Salvador, anelo tê-lo, aonde? Bem junto a mim. Onde está a nossa esperança? Minha esperança, tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, meu Salvador, aleluia, anelo tê-lo bem junto a mim. Nossa esperança, minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer. Canta ele, viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Oh, aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Tu és digno de toda a honra e de toda a glória, Deus. Nós te adoramos. O Salmo 46, a palavra de Deus diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente naqueles momentos difíceis, de angústia que nós temos, aqueles momentos de problema, aqueles momentos quando nós vamos reclinar a nossa cabeça no travesseiro e ficamos preocupados na segunda-feira. Mas o verso 10 desse mesmo texto diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor está contigo, meu irmão. Eu não te conheço, não sei a tua dificuldade, mas o Senhor está contigo, em nome de Jesus. Vamos cantar: Deus é Deus. Não importa o que aconteça, se a despensa esteja vazia, Deus está conosco. Deus está conosco. Deus está conosco. Cante com o seu coração, com o seu espírito, adorando ao Senhor, não somente porque é uma canção bonita, porque você conhece, mas porque você conhece o Deus desta canção, em nome de Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais a Deus seja o
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vem, sim, eu amei, somente dele mais. Aleluia, a Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o teu nome, Senhor. Nós estamos aqui para te adorar, comemorando esses 104 anos na tua presença, sabendo que o Senhor é o Deus deste lugar, é o Deus dessas famílias, é o Deus desta cidade, é o Deus desta igreja. Louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão. Aleluia. Para encerrar a nossa participação nesta noite, eu queria cantar uma canção. Existem vários tipos de canção. Eu penso assim, pastor Cleiton. Existe uma canção direcionada para Deus, existe aquela canção que você canta para alguém, e existe aquela canção que é direcionada para você que está nos visitando nesta noite. Que muitas vezes, ou até mesmo você que está aqui na igreja, que muitas vezes você pensou em desistir, em abandonar o caminho, ou muitas vezes você não teve forças ainda de aceitar o único Salvador, Jesus Cristo, na tua vida. Eu quero te dizer, abre o seu coração nesta noite, tente mais uma vez, mais outra vez, mas não saia dos caminhos do Senhor, e abre o seu coração nesta noite para ouvir a palavra, entender o que o Senhor tem para você nesta noite, e aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Outra vez. Quantas vezes quiseste então mudar,
teu pensar, teu modo de agir. E ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi ruim. Mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, Deus, Senhor, estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi ruim. Mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, Deus, Senhor, estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais, um pouco mais. Amém. Deus abençoe. Amém. Que Deus abençoe grandemente a vida de Samuel e esse ministério seja sempre nas bênçãos, na graça de Deus Pai. Coreografia, nesse instante, será apresentada com essas abençoadas. As irmãs, fiquem à vontade.
e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também já não existe. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como a noiva belamente vestida para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois essas coisas passaram para sempre. E o que estava sentado sobre o trono disse: Vejam, faço nova todas as coisas. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor. Nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão, e a cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul.
Deus abençoe grandemente. Que a graça de Deus Pai, tudo que está sendo apresentado é para a glória do Senhor, mas que seja mensagem aos nossos corações, amém? Enquanto Moriá vai estar assim cantando, quero saudar de forma especial e convidar o missionário Aislan, cadê? Para dar uma palavra. Aislan, dar uma saudação. Aislan, nos deixou. Aislan, filho desta igreja, mas está agora ali em troncamento, que Deus abençoe, Trabalhe com esse rapaz, explore ele, que ele é bênção de Deus, amém? Que Deus te abençoe. Queridos, graça, paz e misericórdia, amém? Quero saudar os irmãos, como a fala do apóstolo Paulo, dou graças a Deus e Cristo Jesus, sempre que me recordo de vocês. Sempre em minhas orações, que os queridos recebam um abraço do seminarista Aislan. Amo essa igreja, onde eu cresci e prosperei. E hoje estou ali na IBNJ, como auxiliar pastoral, ministro de louvor, e caminhando com o pastor J. Mário Costa. Mando um abraço para vocês. Que Deus continue abençoando essa igreja grandemente, como família e corpo de Cristo Jesus. Que venha mais 100 anos para glorificarmos o nome do Senhor Jesus pela vida dessa igreja. Momentos felizes e tristes vivemos aqui, porque juntos choramos e juntos se alegramos, porque nós somos família em Cristo Jesus. Obrigado pelas orações, continue orando por nós, por mim e pela minha esposa que está ali, professora Renata. E quando estiverem no entroncamento, a casa está aberta, as portas estão abertas. Deus abençoe, um abraço, e um abraço do pastor Jota, viu? Deus abençoe, queridos, obrigado pela oportunidade, Ferreirão. Amém. Deus abençoe, Aislan. Enquanto o grupo Moriá esteja, está faltando um componente ainda. Nós queremos aqui, a gente não pode esquecer de forma nenhuma, como o Julival bem lembrou aqui, de quem deu a sustentabilidade a esta igreja. Irmãos, e quantas vezes nós via a preocupação de alguns irmãos que passaram por essa igreja e que viveram intensamente esta igreja, como algumas irmãs, a irmã Fia, a irmã Yayá, outros irmãos da família, da irmã Nilda, da irmã Noêmia, foram muitos. Às vezes vocês vão ouvir um dia falar assim, o irmão Cassimiro do Rodão, que luta para o irmão chegar aqui, para vir para esta igreja, quantas e quantas vezes ele vinha montado em um jegue, em um jumento, descalço, um homem já com quase 100 anos, mas não deixava de estar nos cultos aqui, não tinha leitura nenhuma. Então, irmãos que deram a sustentabilidade a esta igreja. Então, nós, 104 anos, mas alguns irmãos que nos deixou, foi aqueles tabernáculos, aqueles que estavam, aqueles que lutavam. E a irmã Dinalva tinha grande preocupação, e olhando para Samuel aqui, o irmão Evilásio, quando as igrejas, o irmão Evilásio era aquele que estava nas igrejas quando as igrejas estavam em dificuldade. Então a igreja está sem pastor, passando dificuldade, quem é que vai mandar? O evangelista Evilásio. Então Evilásio foi também parte dessa história, dessa igreja, que muitas e muitas vezes a gente estava aqui, nas terça-feiras, dia de culto, o irmão Evilásio chegava, porque a igreja precisava. No domingo também, da mesma forma. Então, Samuel, que Deus abençoe a tua vida, represente aqui, que a graça de Deus Pai, essa história também, através do irmão Evilásio. Que Deus abençoe o grupo Moriá com a palavra. Isso. Vamos cantar, irmãos, 2 estrofes, tá? Porque o tempo está correndo, o pastor ainda vai pregar. Vamos cantar a primeira estrofe e a última desse hino, porque também as meninas vão cantar um hino, hein? Vamos lá? Que alegria neste dia nós estamos a gozar. Neste ensejo, bom desejo,
temos só a Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande e festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a Ti. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande e festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Glória a Deus! Amém. Junto a você estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, enfureceu,
Amém. Que Deus abençoe grandemente o Grupo Moriá, que é bênção, mensagem cantada através desses jovens. Queridos e amados irmãos, nesse instante, quero assim estar convidando o pastor Cleito para nos trazer a mensagem de Deus a esta igreja, mas já avisar aos amados irmãos que amanhã, pela manhã, teremos culto. Não terá escola bíblica dominical, será o culto pela manhã, onde estará acontecendo os batismos. Então amanhã terá batismo aqui na igreja e os irmãos estejam aqui, para um momento de bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa cidade. Então amanhã, estejam aqui, amados irmãos. Amém? E temos também o nosso Junta Panela, Amanhã a igreja vai estar almoçando junto aqui, pastor Val. Lembrando o velho tempo da Junta Panela, mas nós vamos estar juntos aqui para almoçar. Pastor Cleito, homem de Deus, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, esteja na graça de Deus, que o Senhor te use em nome de Jesus. Amém. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele seja contigo e com toda a tua família, hoje e eternamente. Que alegria poder retornar a esta casa e, mais uma vez, estando em um dia festivo. Que presente esse que vocês me deram, que maravilha. Quero trazer comigo aos queridos irmãos um abraço carinhoso da Igreja Batista Betel, na cidade de Jequié, aquela que o Senhor tem me dado o privilégio de cuidar há quase 5 anos. Trouxe comigo também a minha família. Na ocasião, viemos eu e minha esposa e a pequena ainda no ventre. Hoje, nascida, a Thalita, nosso presente. A tempo oportuno eu volto para contar o testemunho dessa criança. Como foi que Deus nos fez conceber, livrou-nos da morte em um acidente que tivemos e trouxe a vida completada até aqui. Mas é pano para um outro momento. Quero também deixar com os irmãos um abraço carinhoso ao pastor Cristiano, às demais lideranças aqui presentes, todas, sem exceção, lideranças da cidade, lideranças instituídas desta igreja, pastor Val e a digníssima esposa, feliz por poder revê-los. E, por fim, quero que você se coloque em pé, sem demora, abra comigo o texto de João. Sei que em dias festivos temos uma tolerância maior quanto ao horário, mas não pretendo abusar da boa vontade dos irmãos. Livro de João, no capítulo 17, eu quero ler com você. Querido, essa água é minha? Essa água é minha? Amém. 17, leremos o 11. A versão que tenho nas mãos é a Almeida Revista e Atualizada. Se quiserem, podem acompanhar a segunda projeção ou a Bíblia que tens nas mãos. Os irmãos que encontraram esse texto, digam sonoro amém. Amém. Que maravilha. Leiamos o que diz a palavra de Deus no 17:11. Já não estou no mundo, estas são palavras do Cristo, observem. Mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Ainda em pé como estão, prestem bastante atenção. Cristo Jesus vem iniciando o seu ministério, fazendo proezas e milagres, segundo a vontade de Deus, instituiu para que ele o fizesse. Em dado momento, ele ensina o povo sobre a missão do Consolador, que é aquele que virá assim que ele ir, ou seja, assim que o Cristo for assunto aos céus, ele não deixará órfãos. Ele fala do Espírito Santo. Mais adiante, ele traz algumas palavras de despedida, porque se aproxima o Getsêmani, ele sabe disso. Ele nasceu para se entregar por mim e por você. Em meio à sua oração, ele fala estas palavras. Agora, neste contexto, volte os teus olhos mais uma vez para o texto, ouvindo as interferências que farei no texto. Observe. Já não estou no mundo, porque sei que o meu tempo aqui se finda. Palavras do Cristo. Mas eles a
quem eu oro a Ti, ó Pai, vão continuar aqui. Presta atenção. Ao passo que eu vou junto para Ti. Mas por que essa parte é importante? O versículo 12 vai dizer: Pai Santo, o motivo da minha oração, o cerne do que eu tenho feito aqui, é para Te pedir, guarda eles. Pelo nome que Tu me deste, guarda eles. Porque Tu guardando eles, eles poderão ser um, assim como eu e o Senhor somos. Versículo seguinte: quando eu estava com eles, eu os guardava no Teu nome que me deste, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Por isso, o Cristo diz: por favor, Deus Pai, guarda eles, porque eu estou indo para aí. Porque quando eu estava aqui, eu guardei. Segue o texto. Mas agora, eu vou para junto de Ti, e isto eu falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Esta oração Jesus não fez depois de ressurreto. Ele o fez ainda como homem, porque esta oração feita nos presentes trariam para eles um gozo maior. O texto segue: eu lhes tenho dado a Tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu não peço que eu os tire do mundo, e sim que eu os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Assim como Tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da Tua palavra, a fim de que todos sejam um, como és Tu, ó Pai, em mim e eu em Ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai Santo, Tu és Deus bendito, Deus eterno, Deus Todo-Poderoso. Te glorificamos porque num dia como hoje o Senhor nos deu condição de estarmos reunidos aqui, revermos amigos queridos, louvarmos com a diversidade de vozes, ritmos e intenções, tudo isso para Te dizer que Tu és Deus e mereces a nossa adoração. Obrigado, porque de um modo ou de outro o Senhor fez com que cada um estivesse aqui presente, pelo compromisso, por um convite, pela obrigatoriedade, enfim, Tu os trouxe. Aqui eu te peço, faz uma obra sobrenatural em nosso meio, que é do entendimento desta palavra em cada coração. Tu sabes, meu Senhor, que argumentos humanos são limitados, e eles esbarram na mentalidade humana, mas argumentos celestiais, palavras vindas do trono, elas penetram o mais fundo do nosso ser. Fala conosco nessa noite, Senhor, usa destes rápidos instantes que teremos de reflexão do Teu texto para nos ensinar, nos direcionar, nos admoestar, mas fazer-nos santos e santificados pelo sangue do Cordeiro. Toma primazia em nosso meio, rogamos no nome de Jesus. Podem assentar. Alguns dias atrás, eu não sei se os irmãos puderam acompanhar, mas eu tive o privilégio de acompanhar uma espécie de Olimpíada, mais específica de um esporte apenas, que era do tênis de mesa. Eu não conhecia esse tipo de competição e nem a nobreza que isso traz. São só países muito específicos que são bons nisso. O nosso Brasil estava lá. Eles estavam competindo em algumas modalidades. Eu tive a oportunidade, dentro das agendas, de assistir um dos campeonatos da final, onde o Brasil tinha uma dupla mista, um rapaz chamado Hugo Calderano e uma moça por nome Bruna Takahashi. Eles dois faziam duplas de tênis de mesa na final. E foi um momento muito emocionante, porque a cada ponto eu percebia o quanto eles haviam treinado aquilo. A cada olhar e cada movimentação mostrava que aqueles pontos da final não era apenas uma competição qualquer.
mas talvez o trabalho de anos de exercício. As partidas foram acontecendo ponto a ponto, e o primeiro set foi vencido pelo Brasil, e eu comemorando de cá. O segundo set foi vencido pelo Brasil, e estamos quase lá. O terceiro set foi vencido pelo Brasil, e de forma inédita, um país que não era asiático levou o ouro nas medalhas. Aquilo me trouxe uma alegria maravilhosa e uma reflexão profunda. Uma coroa, uma medalha, não é entregue para aqueles que se prepararam apenas para a final, mas para aqueles que construíram uma jornada de vitórias. Quando eu olho para o texto, eu vejo que o Cristo pede a Deus Pai por uma coroa. Qual é a coroa? Que este povo eleito, separado, convertido, que tu me destes, receba também a mesma graça, dádiva, de sermos um, como nós somos um. Mas observe, tal como o tênis de mesa, a medalha de ouro de ser um com Deus Pai e Deus Filho, não é dado para aquele que se prepara nas últimas horas, mas é dado para aquele que tem uma jornada de preparação. A oração do Cristo ao Pai, ela tem um ponto principal. Ele diz: Pai, enquanto eu estava aqui, eu os protegia do mundo. Agora eu estou indo para perto de Ti, por isso eu te peço, proteja-os do mundo. Não os tire do mundo, mas proteja-os aqui. Por quê? Porque no objetivo central de alcançar a unidade com Deus, o mundo oferece risco. Nessa noite, eu quero refletir com você alguns riscos que o mundo pode oferecer à minha vida e à tua vida na construção profunda que é ser um com Deus Pai. Preste muita atenção. Eu desejo, com poucas palavras, direcionar você para um patamar em Deus que talvez você nunca tenha vivido antes. Eu quero que, à medida que os pontos forem sendo expostos, o teu coração esteja aberto para não apenas entender, mas aplicar a si aquilo que o Senhor te disser. Primeiro risco que o mundo oferece à unidade com Deus, ele deseja afetar a nossa essência. Preste atenção. Qual é o ponto principal que une Pai, Filho e Espírito Santo? Uma só essência. Eles são Deus, ou Ele é Deus, como você preferir. A essência divina perpassa o Pai, Filho e Espírito Santo. Logo, o Deus Pai Criador, sabendo que é Deus, age como Deus, cria como Deus, ordena como Deus e julga como Deus. Deus Filho, sabendo que é Filho, se fez homem, viveu como homem, orientou, viveu e proclamou o Evangelho como Deus, ressuscitou como Deus, se entregou por mim e por você, e foi ressurreto como Deus, porque a essência dele é perfeita, plena, não é mudada pelo mundo. Deus Espírito Santo, Consolador, o enviado para habitar em todo aquele que nasce outra vez, este Deus perfeito não muda, a essência é a mesma, mas para nós, o mundo nos afeta. Por quê? Fomos chamados para uma nova criatura, o mundo quer fazer-nos viver a antiga criatura. Nós fomos chamados para novos hábitos, o mundo quer que tenhamos e mantenhamos e alimentemos antigos hábitos. O mundo quer o tempo inteiro fazer com que a tua conversão sejam de palavras e a mudança seja teórica, traduzindo a essência cristã a apenas falácias. Por isso Cristo ora: ei Senhor, guarda o teu povo, porque o mundo pode atingir a essência deles. De modo que, uma vez nascido de novo, a essência de crente é ser crente. As vestes de crente é para ser crente. Os hábitos de crente são de crente. Percebe? Hoje nós festejamos, somos um. Por quê? Porque até aqui Deus tem nos guardado. E fica o alerta, como uma medalha de ouro é dada. Só vence aquele que persevera até o final.
O mundo, amizades, lugares, hábitos tentam afetar a nossa essência. Nós nascemos de novo, fomos regenerados, e isso implica, meus irmãos, em uma mudança. O que é que eu quero dizer com isso? Crente nascido de novo não liga e desliga. Crente nascido de novo nasceu nova criatura e vive a partir disso. Portanto, o somos um que o Pai ouviu a oração do Filho e que hoje a PIB de Lafayette comemora, é um ato gracioso de Deus de guardar o coração dos crentes para que a sua essência não seja corrompida pelo pecado. E o mundo nos assedia todos os dias. Portanto, preste atenção. Glorifiquemos a Deus por sua maravilhosa graça em ter nos guardado e vigiemos, portanto, porque a medalha nos é dada após todas as vitórias. Segundo lugar, ou segundo risco que o mundo pode afetar os crentes, afetar os eleitos de Deus, afetar o grupo, o alvo do qual Cristo Jesus rogou ao Pai. Segundo risco, afeta o propósito. Preste muita atenção. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trindade Santa, Deus pleno, eles têm um claro propósito neles. Qual é? É dado por Romanos 11:36. Porque Deus quis, através de Deus se fez, para a glória de Deus se faz todas as coisas, porque dele, por meio dele, para ele. O propósito principal do divino é ser glorificado em sua própria criação. Não é à toa que em Colossenses 1:16, o próprio Senhor Deus fez de Cristo Jesus o alvo. O alvo. Observe. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos e soberanias, principados e potestades. Tudo foi criado por meio dele. Observe. Ele é antes de todas as coisas. Em Cristo tudo subsiste, porque o propósito primordial de Deus é ser glorificado por tudo que ele é, em quem ele faz. Um pouco mais. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, primogênito, para em todas as coisas ter a primazia. Logo, o mundo não afeta o divino, porque o propósito de Deus é cumprido a despeito dos riscos. Mas nós não. O mundo pode afetar o propósito de Deus em nossas vidas. Preste muita atenção. Nós fomos formados em Deus com propósitos específicos. Propósitos como cristãos e propósitos como indivíduos. Propósitos como os cristãos. Atos 17, Paulo no Areópago pregando diz: Deus que fez todas as coisas, fez a mim e a você, para que você e eu achemos a Deus, mesmo que tateando, o possamos encontrar, bem que ele não está longe de nós. O que ele quer dizer com isso? Que o propósito da nossa existência está em buscarmos a Deus. Mas como o mundo nos afeta? Simples. Nos sobrecarrega de tarefas, missões, trabalhos e coisas importantes, de modo que o encontrar a Deus fica sempre deixado para o último plano. Qual é o risco do qual Cristo Jesus rogou ao Deus Pai que fizesse com o seu povo? Ei, guarda-os do mundo, Senhor, proteja-os do mal, porque o mundo pode aliciá-los e tirá-los do propósito teu na vida deles. Quantos ministérios ruíram? Quantos talentos enterrados? Quantas vidas dedicadas foram refeitas por uma série de ganâncias e desejos humanos? Porque o mundo assedia. Mas hoje fazemos festa por quê? Porque há 104 anos a bondosa mão de Deus esteve com a PIB de Lafayette, guardando o seu coração e mantendo-os vivos em propósito. Com as portas abertas, proclamando o Evangelho, do qual este povo foi chamado para conclamar. Tal como os brasileiros, no fim da competição, lembre sempre, até que a carreira seja completada e a medalha de ouro seja entregue, estamos ainda em curso. A medalha só é dada a quem vence a todos. Cantamos agora há pouco. Morte, choro,
tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Esta vida de perfeita paz, de plenitude nos é dada na eternidade. Até lá, firmes na fé. Não permita que o objeto da oração do Cristo ao Pai, que é o mundo, arrebate o propósito de Deus na tua existência. Caminhando para a terceira porção, ou terceiro perigo, terceiro risco que o mundo oferece aos eleitos do Senhor, aos santos. O mundo pode afetar a santidade. Leia comigo o versículo 17 de João 17. Santifica-os na verdade, que é a tua palavra, Senhor, que é a tua verdade. Eu te peço na minha oração, pelo teu povo, vem e santifica-os, porque guardando-os do mal, eles podem ser um contigo, como eu e o Senhor somos. Santifica o teu povo, por quê? Porque o perigo do mundo pode afetar a nossa santidade. Observe, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são divinos. Sendo divinos, eles não são corrompidos por desejos, nem são comprados, nem variam em essência, em propósito e em santidade. Não é à toa que o apóstolo Pedro, no capítulo 1:16, diz: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Assim mesmo é uma recomendação para todos os crentes. E por que o mundo nos arrisca? Porque ele afeta a nossa santidade. Hoje fazemos festa, porque até aqui a boa mão do Senhor tem nos guardado em santidade. Mas saiba, a santidade e a santificação, que é um ato onde o próprio Deus inicia e trabalha conosco de forma simbiótica dia a dia, depende de uma correspondência tua. Deus não opera simplesmente todas as coisas em nós, sem que em nós haja correspondência para isso. Portanto, vinde, se não levantar e vir, o convite fica. Discípulos, lancem a rede outra vez, é um comando claro, mas se não entrar no barco e ir a alto mar para lançar as redes, não acontece. Consegue perceber? Moisés diz ao povo que marche. Se Moisés se calar, logo, a santificação é um ato glorioso que Deus faz e nos faz fazer para sermos santos. O mundo afeta a nossa operosidade, nos trazendo cobiças, desejos, anseios, vontades que não vêm do Senhor. Hoje, nós fazemos festa, porque apesar de nós, Deus tem mantido os seus propósitos vivos aqui. Esta igreja tem proclamado há 104 anos um Deus verdadeiro. E aqui almas têm sido alcançadas, o evangelho tem sido pregado, e a alegria no coração dos membros desta casa em saber que Deus é bom o tempo inteiro. Contudo, a medalha de ouro só é dada após todas as vitórias. É uma alegria que todos juntos devemos festejar intensamente. Contudo, levarmos para casa o anseio, a vigilância, o atento olhar para o que o mundo pode fazer conosco no projeto de Deus. Ele afeta a nossa essência, ele afeta o nosso propósito e ele afeta a nossa santidade. Hoje eu quero que você festeje pelo que Deus fez e se comprometa em que Deus faça mais e mais na tua vida e na tua família. Façamos festa porque a oração do Cristo foi ouvida por Deus e tem sido exercida nesta igreja do Senhor. Se você puder, se coloque em pé. Nós encerraremos fazendo uma oração. Para esta oração, eu gostaria de convidar você a fazer esta oração comigo. Você pode fazê-la audível, pode fazê-la em teu espírito, pode apenas balbuciar, mas eu gostaria que você fizesse esta oração comigo.
Eu farei aqui e quero que você faça daí. Apresente ao Senhor teu Deus o que veio à tua mente enquanto expunha o texto. Porque não pense que foi por acaso. Quando falei de essência, o que veio à tua mente que fere a essência de crente é o Espírito Santo testificando onde Ele quer trabalhar em você hoje. Quando eu falei de propósito, aquilo que veio na tua vida, que foge o propósito de Deus, que veio rapidamente na tua mente, não pense que foi aleatoriedade, foi o Espírito Santo dizendo: ó, filho meu, é nisso aqui que eu quero trabalhar com você hoje. E quando eu falei de santidade, o que veio na tua mente, que fere a santidade do Senhor, é o próprio Espírito Santo te dizendo: é nisso que eu quero trabalhar com você. Mas se por outro lado, você esteve totalmente atento à exposição e nada veio em acusação em você, tire esse instante para agradecer. Porque é o Senhor testificando em você, servo bom e fiel, entra no deleite do teu Senhor. E aquele que foi dado, será dado mais e mais e mais. Tiremos esse instante de oração. Vamos orar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Das minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração, eu quero diante do teu altar. As minhas mãos, diga mais uma vez. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Eu quero derramar diante dele. Ó Espírito Santo, tu que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, tu que és Deus perfeito, tu que tens palavras de vida eterna e podes alcançar o mais íntimo do nosso ser, nos ajuda, Pai, a vencermos nós mesmos. Nos ajuda, Pai, a rompermos as alianças que fizemos com este mundo e estarmos focados, Pai, em Teu propósito, em a nossa essência e na santidade que o Senhor requer de nós. Nos perdoa as quedas e falhas. Nos faz, Pai, santos, nova criatura, não de palavras, Senhor, mas de atitudes. E que esta alegria que hoje, reunidos, conclamamos da Tua boa mão, agindo aqui, permaneça por mais anos e anos para a Tua glória. Aquilo, Pai, que na nossa jornada pessoal precisa de ajustes, que Tu seja o construtor. Coloca tudo no lugar. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Faz para a Tua glória. Te rogamos gratos no santo nome de Jesus. Amém. Podem aceitar. Obrigado.
Mais uma vez, agradeço aos queridos pelo tempo da escuta. Obrigado pela atenção dedicada. Parabéns. Nós, na Igreja Batista Betel, estamos nos organizando para comemorarmos o nosso cinquentenário, agora em maio. Orem por nós. Temos feito reformas estruturais no templo, temos orado e o Senhor tem nos abençoado muito. Se você puder, coloque a Igreja Batista Betel nas tuas orações. Eu tenho certeza que o Senhor há de te ouvir e nos abençoar mais e mais. Mais uma vez, que Deus em Cristo os abençoe. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida do professor Cleito, seu ministério, sua família. Amém? Vamos encerrar o culto cantando, louvando o Senhor. Há momento em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Há momento em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Cristo vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Amém? Eu quero assim convidar todos os pastores, todos vêm aqui na frente para a bênção apostólica. Amém? Para encerrarmos o culto desta noite, pastor Julival, pastor Creito, pastor Val, entre vocês esteja assim fazendo a menção rosa de Espírito Santo com a bênção apostólica. Amanhã à noite teremos culto, ainda amanhã pela manhã o culto, como já falei, não terá escola bíblica dominical, será o culto, e à noite vamos estar aqui louvando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Ao mais velho, a honra desse momento. Vocês estendem a mão assim aberta, assim para cá.
Tá? Isso. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós aqui e todos os nossos outros irmãos que estão nas demais igrejas, em toda a face da terra, hoje sempre todos dizem: o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Estamos à vontade. Agradecemos a Deus e a cada irmão que aqui está, a cada igreja, em nome de Jesus.